Glória a Jesus, o Senhor é bom. Tu és maravilhoso, Deus. Amém, queridos? Pode deixar as luzes assim hoje. Normalmente nós acendemos, mas hoje pode ficar assim. Amém, queridos? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. E suas misericórdias duram para todo sempre. Quero que você abra a sua Bíblia aí em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Tem uma palavra, queridos, muito simples que saltou ao meu coração, ao meu espírito. Essa é uma palavra de devocional, sabe? Mas uma palavra gloriosa. O Senhor sempre derrama a sua glória sobre nós, sempre, né? Nós é que gastamos tempo, ou perdemos, né? Investir, eu não tenho coragem de dizer que investimos, mas nós que gastamos tempo pedindo a glória já está entre nós, né? A glória do Senhor já está derramada sobre nós, através de nós. A grande questão é se nós a preservamos. Esta é a grande questão. É se nós preservamos tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. A questão é se nós protegemos aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. A questão toda é se nós somos os guardiões desta glória poderosa e preciosa que o Senhor derramou sobre nós. O seu Espírito está sobre nós, amém, queridos? O seu Espírito está sobre nós. E aqui em Josué capítulo 24, eu quero ler, na verdade, eu quero falar aqui sobre 3 ou 4 textos que parecem distintos, mas eles vão se somar aqui nesta hora. Ou de repente eu vou abrir janelas em uma palavra que, com alguns textos que parece que não casam, mas eu preciso abrir janelas que são palavras importantes, interessantes. Eu quero que vamos ler primeiro o versículo 31 de Josué, capítulo 24. Olha só que palavra maravilhosa você vai ler aqui. Diz assim o texto: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam, olha só, vírgula, aqui na minha Bíblia está vírgula, e que sabiam, hoje eu estou lendo uma versão mais tradicional um pouco, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Esse texto aqui, queridos, ele é muito importante, e você entende ele muito bem, somado a um outro texto que nós vamos ler agora, que está lá em Juízes. Vá comigo para Juízes, capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 7. O versículo 7, você vai ler praticamente o mesmo texto de Josué 24. Olha o que diz o 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué,
e viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. O mesmo texto, né? Agora olha só como é que esse texto faz sentido. Vamos ler o 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Olha o versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração. Qual? A geração de Josué, a geração dos anciãos, a geração daqueles homens que sabiam o que o Senhor tinha feito. Por que sabiam? Porque proclamavam, vírgula, toda aquela geração foi congregada também aos seus pais, vírgula, e outra geração após ela se levantou. Mas olha só que geração foi essa, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Essa é uma palavra muito simples, mas que nesta semana ela encheu meu coração. É uma palavra muito simples e ao mesmo tempo duríssima. Por que duríssima? Porque ela retrata duas realidades. Quais realidades? A primeira realidade dos homens, do homem Josué, dos anciãos, de homens valentes, que podemos chamar de guardiões, protetores, homens que guardavam a glória, homens que dia após dia estavam ali fazendo o quê? Proclamando a glória de Deus, proclamando a sua justiça, proclamando os seus feitos, e fazendo o quê? Com que os filhos, aqueles que vinham depois, quem são filhos? Conhecidos como aqueles que vêm depois de seus pais. Então, a geração de Josué com os anciãos, com aqueles homens, foi uma geração que sentava os filhos e dizia a eles: olha, lá no passado, o Senhor nosso Deus, Ele fez assim, para tirar o seu povo do Egito. Lá no passado, o Senhor levantou Moisés. Olha, lá no passado, o Senhor usou Moisés e Arão para poder fazer grandes obras, obras miraculosas e grandes sinais. Então eles sentavam os seus filhos e ensinavam os seus filhos. Consequentemente, os seus filhos iam enchendo os seus corações. Consequentemente, os seus filhos iam aprendendo. Mas esse texto ele é tão triste, tão violento, que ele nos mostra que teve uma geração que não conheceu. Pois a geração de Josué e a geração dos anciãos, ela se encerrou, melhor dizendo. E se levantou outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera. Mas aí me veio uma questão, que eu vou voltar lá para Josué, capítulo 24. Porque há quem pergunte que obras, né? Porque há quem pergunte que feitos são esses. Há quem pergunte o que tanto o Senhor fez. E nos dias que nós estamos vivendo, queridos, no tempo que nós estamos vivendo, os dias que estamos vivendo, são dias tão gloriosos, são dias tão intensos. Parece que a igreja está sempre atrás de uma novidade, né?
Parece que a igreja está sempre atrás de um fio. Parece que a igreja está sempre atrás de uma coisa nova. E o Espírito Santo tem falado de maneira audível ao meu coração e ao meu espírito, aos meus ouvidos, dizendo: preserva a minha glória, preserva aquilo que eu entreguei, preserva aquilo que eu derramei, preserva aquilo que eu já dei. E não é nada novo, queridos, e não se trata de nada novo. Guarda, Alan, se você prestar atenção nas últimas palavras de Josué, vá lá para o versículo 14 do capítulo 24, olha só quais foram as últimas palavras dele. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, esse aqui também é um texto muito interessante, porque ele fala assim: olha, se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, vocês podem servir ao Deus dos vossos pais. Mas a pergunta que faço é: que Deus dos vossos pais? O Deus dos vossos pais, aqui citado por Josué, também era o Senhor Todo-Poderoso. Mas sabe qual é o problema, queridos, que existe desde que o mundo é mundo? Nós ainda, nos dias de hoje, desde Josué, eu vou partir do princípio, do ponto de Josué para cá apenas, amém? Para trás, pode esquecer. Mas desde os dias de Josué que nós levantamos deuses no lugar do nosso Deus. Desde os dias de Josué que nós estamos à procura de coisas para satisfazer a nossa alma. Desde os dias de Josué que a nossa alma grita. Desde os dias de Josué que a nossa alma anseia por coisas para ficar satisfeita. Esse texto nos mostra uma coisa muito grandiosa: o Deus dos vossos pais já era o Senhor dos exércitos, mas os pais deles já estavam naquela época à procura de satisfazer os próprios interesses. Queridos, é o mesmo cenário da igreja dos nossos dias. Com tristeza eu preciso dizer que é o mesmo cenário da igreja dos nossos dias. Uma igreja onde parecia que o Deus, o Senhor Todo-Poderoso dos exércitos, não era o suficiente. E a exortação de Josué, olha só que coisa profunda, no 14 outra vez: agora, pois, temei ao Senhor. Essa foi a exortação dele, uma palavra simples. Ele está dizendo aqui, em outras palavras: olha, se dobra ao Rei dos Reis, olha, serve a Ele com sinceridade de coração. Sabe qual é aqui a ferramenta? As últimas palavras de Josué, o argumento, sabe qual é o movimento de Josué aqui? É um movimento de protesto. Antes de morrer, ele não compra umas florzinhas. Antes de morrer, ele não prepara um discurso bonito. Antes de morrer, ele não junta umas palavras belas e boas, não.
antes do seu último passo, do seu último suspiro, você percebe que Josué protesta: servir ao Senhor. Se não tiver bom para vocês, serve o Deus dos seus pais então. Os deuses, né? Aqueles que os vossos pais construíram, por também ter deixado o Todo-Poderoso. Ou sirvam os deuses do Egito, ou os deuses dos amorreus, que são os deuses da terra onde vocês estão habitando agora. E o protesto dele termina assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele estava partindo. Aqui são as últimas palavras de Josué. E como é que ele poderia garantir que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ele estava partindo. Como é que você hoje que me ouve pode garantir que depois da sua partida a sua casa continuará servindo ao Senhor? Você sabe disso ou não? Você pode garantir isso? Você pode garantir que se o Senhor, se amanhã for o número da sua senha, se a senha que você está na sua mão aí, o número for amanhã e o Senhor te tomar, os seus filhos e a sua casa continuarão servindo ao Senhor? Ele estava morrendo. Aqui são os últimos passos dele, e ele afirmou: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que falta, querido? Sabe por que Josué tinha tanta certeza que a sua casa continuaria servindo ao Senhor? Porque se teve uma coisa que não faltou nos lábios dos grandes homens de Deus, foi protesto. Eis que tenho contra ti. Não faltou protesto nos lábios desses homens. Eles diziam não. Eles diziam não às suas esposas. Eles diziam não aos seus filhos. Não vão fazer, não vão comer, não vão tomar esses caminhos. Tanto é que os últimos passos e fala deste homem é uma fala de quem protesta. Eu com a minha casa eu vou no rumo da glória. Então, queridos, esta era a segurança de Josué. E enquanto Josué estava vivo, o que aconteceu? Toda uma geração ficou viva. Enquanto Josué estava ali clamando, toda uma geração estava ouvindo. Você se lembra num evento em que Moisés saiu da sua tenda? Diz o texto que ele saía da sua tenda e ele ia até um outro lugar aonde a glória do Senhor se manifestava. E o texto maravilhoso diz que quando ele saía de sua tenda, todo o povo saía para olhar o que Moisés ia fazer. Eu acho isso maravilhoso. Eles não iam para o culto com Moisés. Se Moisés cantava, eles não cantavam juntos. Se Moisés orava, eles não oravam junto. Eles simplesmente observavam o que Moisés ia fazer. E diz o texto que Moisés saía de sua tenda e todo Israel parado, todas as tendas paradas, olhando, cada um na porta da sua tenda, seguia Moisés com os olhos até o lugar onde o Senhor ali se manifestava. E diz o texto que ali o Senhor se manifestava a Moisés. Ali e naquele lugar, naquele momento era o lugar que não havia uma só boca, uma só língua que contestava a Moisés. Por quê? Porque ali se movia um homem
e que o seu movimento fazia o Senhor se manifestar. Ninguém tinha coragem de abrir os seus lábios e dizer que não tinha em Israel um homem que não guardasse os mandamentos e que representasse o Senhor na terra. Não cantavam juntos, não oravam juntos, sequer iam junto com eles, a não ser o Josué, né? Moisés se movimentava, Josué continuava firme em sua posição, guardando o concerto. Tanto é que foi o homem que substituiu Moisés na terra. Então você vê que o procedimento deste homem, os protestos desses homens, as suas vozes ecoando e dizendo não, as suas vozes ecoando e dizendo: ei, as obras do Senhor não são novas e nem precisam ser. O texto sagrado aqui diz que Josué preservou e guardou a glória e os mandamentos e toda uma história. O texto sagrado diz que os anciãos preservaram, guardaram toda uma história. Mas o texto sagrado acabou de nos mostrar que infelizmente houve uma geração, depois de muitos dias e de muito tempo, que em algum momento aqueles pais, e aqui está a crise, aqui está o ponto de crise. A história nos ensina que em algum momento os pais deixaram de protestar. E quando os pais deixam de protestar, sabe o que acontece com os filhos? Eles fazem o que querem. Aqui a história nos mostra que em algum momento os pais deixaram de dizer não. E quando os pais deixam de dizer não, sabe o que acontece? Os filhos fazem o que querem. Esse é o texto terrível. Aí o versículo 16 diz: então respondeu o povo e disse: nunca nos acontecerá que deixemos o Senhor para que servamos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós, olha só, conhecedores da história. Aqui quem está respondendo é o povo. Eles estão reproduzindo a história para Josué. Josué, fica tranquilo, nós não deixaremos de servir o nosso Deus, porque Ele nos fez subir. Aí o desavisado vai perguntar assim: subir de onde? De onde, igreja? Da terra do Egito. Então eles sabiam, Ele nos fez subir da terra do Egito a nós. Ele fez subir os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos? Que sinais? A água da rocha. Que sinais? O maná. Que sinais? Codornizes. Que sinais? Abrir o mar. Que sinais? Todos aqueles sinais efetuados por Moisés diante de Faraó, todas aquelas pragas. Ou seja, aqui se trata de um povo avisado. Josué, fica tranquilo, nós estamos avisados. Josué, fica tranquilo, nós sabemos das tuas obras. Nós sabemos das obras do nosso Deus, que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor os expulsou diante de nós. Josué, nós não vamos esquecer isso, cara. Diante de nós, a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra, também nós, Josué, serviremos ao Senhor, porquanto Ele é Deus. Então aqui você nota o quê? Aqui você nota um povo avisado. Por que um povo avisado? Porque tinham pais avisados. Então aqui você vê que tinham homens também, aqui nasceram também homens de protestos. Não, Josué, nós não nos afastaremos do nosso Deus. Então você nota que o não
é a ferramenta. Josué, nós não nos esqueceremos. Mas aí, queridos, a parte crítica é que essa geração passou. Vou voltar lá para o Juízes, capítulo 2. A geração passou. Vou para o versículo 7 outra vez. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Queridos, olhem para mim, vou fazer aquela pergunta capciosa. O nosso povo, quando eu falo do nosso povo, observe somente a sua casa, somente a sua tribo. O nosso povo servirá ao Senhor, observe somente a sua família. O nosso povo servirá ao Senhor todos os dias da sua vida, todos os dias da minha vida. O teu povo servirá ao Senhor todos os dias da tua vida. Você tem sido o profeta do seu tempo e da sua casa? Vou dizer para você que de repente tem algum desavisado entre nós. Esta é uma função muito difícil. Ou você vive em meio a uma casa e um lar onde faz o que quer, pinta e borda, e não há quem proteste. Pastor, mas responde uma coisa para mim, que pode passar na sua cabecinha aí. E se eu protesto e mesmo com o meu protesto nada muda lá? Queridos, precisa ter quem proteste. Esta semana, numa visita com a minha esposa a um familiar muito querido, que sempre nos ouviu falar da parte de Deus, toda a vida nos ouviu falar da parte de Deus. Olha, o Senhor é quem salva, olha, o Senhor é quem cura, olha, o Senhor é quem liberta, olha, o Senhor é quem livra da morte, olha, o Senhor é quem salva. Aí minha esposa olhou uma demanda lá, uma situação ligada à idolatria, e a minha esposa fez um duríssimo protesto a um familiar muito querido, tão querido que se o Senhor toma hoje ou nos próximos dias, fica, sabe aquele buraco enorme na família? Sabe aquele ente querido que a hora que o Senhor resolver tomar, vai ficar um estrago muito grande para os viventes, sabe aquele que você ora para que Deus dê muitos anos de vida, para que fique nessa terra, porque faz bem para nós, sabe esse? Pois é, eu vi a minha esposa fazendo um duríssimo protesto. Vão acatar? Não sei, queridos. Acatarão? Não sei. Mas uma coisa é fato: não faltou profeta. Não faltou profeta com medinho de cara feia. Não faltou profeta preocupado como é que receberiam do outro lado. Não faltou voz para dizer: o Senhor reina. Não faltou voz para dizer: o Senhor vive. Essa é uma missão muitíssimo difícil. Tanto é que se você para anotar ou analisar a vida dos homens de Deus, queridos, todos eles morreram tremendo. Todos eles morreram com as suas mãos e pernas e carnes tremendo. Por quê? Porque se tratavam de profetas que defendiam de fato uma causa. Tratavam-se de profetas que não tinham medo de ver os pais indo embora porque eles iriam protestar. Não tinham medo de ver filhos indo embora porque eles iam protestar. Eles tinham somente uma missão:
E a missão era qual? Protestar. O Senhor reina e é só Ele o Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, não dá nem para fazer um paralelo com, abre aspas, vou usar a minha filha que tem mania de fazer esse negocinho aqui, eu acho um nojo isso, mas vou usar agora. Não dá nem para, entre aspas, colocar aqueles profetas do passado com os profetas dos nossos dias. Você tem internet ainda? Quem tem internet ainda, ergue a mão para cima. Celular tem? Você vê os profetas de hoje em dia como é que são? Tem condição uma coisa dessa? Tem condição? Hoje eu vi um super profeta na internet, lá na Disney. Lá na Disney. Não, quer dizer que não pode ir? Claro que pode, querido. Assim que eu tiver a chance eu irei. Mas lá na Disney, sabe fazendo o que? Missão. Deus tinha dado uma palavra muito gloriosa para ele. Querido, sabe onde é que estão os verdadeiros profetas? Vou dizer para vocês, estão os verdadeiros profetas. Estão nas suas casas, sabe fazendo o quê? Protestando. Protestando contra quem? Contra suas esposas às vezes. Não estou falando de brigar, querido, estou falando de protestar. Protestando contra quem? Contra os seus maridos às vezes. Olha, marido, não é por esse caminho, marido. Protestando contra os seus filhos. E aí, querido, se você não faz isso, você vai se enquadrar nesse texto aqui, ó. Vou ler outra vez o 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, o Josué. E no dia que a sua história for contada assim, faleceu, porém, o Alan, como fica a casa dele? Ah, queridos, eu vou dizer para vocês, mas as minhas filhas também podem dizer, e minha esposa. Sabe como é que fica a minha casa? A minha casa e minhas filhas e minha esposa e nossa parentela fica debaixo de duríssimo protesto. Houve quem protestou. Porque uma coisa é fato, se o Senhor não vier para buscar a sua igreja a tempo, é ou não é? A minha história vai ser contada assim em algum momento. Faleceu, porém, Alan, filho de João. Aqui é Josué, filho de Num. Faleceu, porém, Alan, filho do João, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança. Há uma herança para aqueles que são do Senhor. Há uma herança, queridos. E sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Versículo 10, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Então você percebe uma coisa gloriosa aqui, você percebe o quê? Que Josué, ele partiu, sim ou não? O Senhor o tomou, mas o texto diz que toda aquela geração também foi congregada a ele. Sabe por quê, queridos, que nós precisamos ser homens e mulheres de protestos, homens e mulheres guardiões, que guardam a palavra do Senhor, para que a nossa geração seja congregada a nós depois de nós. Então não importa muito, olha, vou dar uma palavra aos pais aqui nessa hora, quase não falo com os pais, né? Então vou falar agora. Queridos, não importa muito a cara feia, não importa muito se gostam, não importa muito se a nossa geração gosta. Ah, não estou gostando, come menos. Ah, não gostei muito, vai comer sem gostar, mano. Sabe o que importa?
Importa é que o seu procedimento, importa é que o nosso procedimento sejam suficientes para depois de nós levar a nossa geração junto conosco para a nossa herança. É isso que importa. Porque se tem uma coisa que eu não estou nesta terra é para deixar herança nessa terra. Se deixar, glória a Deus. Se deixar bem aos nossos filhos, glória a Deus. Mas o que importa é deixar uma herança incorruptível às minhas filhas e à minha casa. Ele foi congregado aos seus pais em qualquer terra, queridos. Não. Diz que os ossos dele foram levados à terra da herança comprada por Abraão. Paga com dinheiro. Josué morreu, foi enterrado em qualquer buraco, queridos? Não. Tinha um lugar certo, tinha uma herança. E ele, juntamente com a sua geração, foi levado ao lugar da herança. Que herança nós temos deixado aos nossos filhos? Agora, sabe qual é a parte triste? Muitos filhos perderão as suas heranças. Você sabia disso? Conversando com os meus pais ontem aqui à tarde, a conclusão que eu chego é que muitos filhos perderão a herança. Sabe por quê? Porque os pais deixaram de dizer não. Porque os pais deixaram de protestar com medinho de cara feia de ver filho indo embora. Porque os pais deixaram de protestar, dizendo: você não vai pecar, você não vai fazer isso. E aí ontem eu fiz com os meus pais aqui um pequeno paralelo. Quando eu falo pais, eu estou falando exclusivamente de você que está aí. Será que o pastor está me dando um recado? Não, estou falando diretamente a você. Mas quando também falo pais, falo da nossa posição de liderança, de igreja. Nós somos os pais nesta terra. Nós é quem determinamos herança nessa terra. Somos nós quem fazemos isso. Sou eu quem digo qual é a herança da minha casa. E a minha esposa teceu um protesto a alguém que na hierarquia desta terra, desse mundo, era superior a ela. Mas sabe quem são pais? Aqueles que discernem. Não é porque você gerou no seu útero aí, não estou falando desses pais, também a estes. Mas aqueles que discernem o ambiente, aqueles que estão vendo, Jesus Cristo está voltando. Aqueles que têm que falar: isso aí pendurado não serve para nada. Porque quando você precisa, não faz nada por você. Esses são os pais que deixam herança. E aí, aquela geração foi sepultada, foi levada aos seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que Ele fizera em Israel. Queridos, que não sejamos esses no nome de Jesus, que sejamos aqueles que mostram o Senhor, que sejamos aqueles que mostram a sua glória. Como eu mostro a glória, pastor? Mostrando o caminho. Que sejamos aqueles que refletem a glória. Como eu mostro a glória? Mostrando o caminho. Como eu mostro Deus, pastor? Dizendo não. Porque o que é que Deus mais fala para nós em vida? Não. Senhor, posso? Não. Vou entrar? Não. Vou sair? Não vai. Vou fazer? Não é momento. Vou comprar? Não é hora. Vou vender? Não vende. Em alguns momentos tem um sim, mas em toda a trajetória, o que é que você mais, qual é a palavra que você mais usa para criancinha pequena, crescendo? Não mexe aí, não toca aí,
Porque vai tomar um choque, vai explodir. Não mexe no micro-ondas, não mexe no forno, não abre o gás, não acende a luz, não demora no chuveiro, não sai da calçada, não vai para a rua, não anda com fulano, não anda com Beltrano. Não é assim que você mais faz. Sabe de onde é esse reflexo do céu para nós? Você sabia que esse é o reflexo do céu para nós? Se você olhar para a sua trajetória, é que infelizmente nós mais computabilizamos os nãos que não atendemos, né? Do que os que atendemos. Mas se você olhar para a sua trajetória, e se você computabilizar os nãos que você não atendeu, você vai ver que foram um monte. E você vai ver que te livraria de cada roubada. Agora, uma pergunta que eu faço aqui para nós, nesse versículo 10. Mesmo tendo quem protestasse, mesmo tendo quem falasse não, ainda poupou de vir, de nascer uma geração que não conhecia o Senhor, queridos? Ainda assim não poupou. Isso aqui é uma observação muito triste. Mesmo tendo homens e mulheres de protestos igual nós que estamos aqui, a quem ouvir essa palavra, mesmo tendo homens e mulheres de protestos igual nós, ainda assim não poupou uma geração que não atendeu o Senhor, que não o conheceu. Por isso que você precisa ser muito mais forte e muito mais valente. Querido, sabe uma coisa que você não tem o direito? E eu tenho percebido nesses dias, você não tem o direito de parar. Sabia disso, Vande? Não temos direito de parar. A gente cansa. A gente dá uma sentada às vezes no sofá assim, né? Escora os braços, dá uma cansada, mas aí você tem que logo beber uma água, tomar um suco, recobrar o ânimo e saber que nós não podemos parar. Porque se virar uma geração que não conhecerá o Deus, eu não sei onde é que vai estar ela. Aquela que estará ao meu redor conhecerá por meio de protestos. Se levantará uma geração que não conhecerá o Senhor, eu não sei que buraco que ela vai sair. De que buraco aí? Pois a minha, aquela que nos rodeia, ela vai saber que houve um Deus. E ela vai saber que é um Deus de diretrizes, ela vai saber que é um Deus de normas, ela vai saber que é um Deus de conduta, ela vai saber que é um Deus que mais fala não do que fala sim, que mais não deixa do que deixa, de que mais fala não pode do que pode. Queridos, fora disso, vocês desculpam esse evangelho que você vê aí. Porque quando eu leio a Bíblia e eu pego o globo, o mundo, e tento colocar na Bíblia, não cabe. Conversando com os meus pais ontem, eu disse aos meus pais, falei, pai, quando eu pego as igrejas, claro que não todas, não estou generalizando, mas quando eu pego algumas igrejas e tento colocar aqui na Bíblia, não entra na Bíblia. Não entra, eu falo, não é possível, alguma coisa está errado. Eu até chorei umas pitangas para os meus pais ontem, mais ou menos assim, eu vou me expor aqui, só um pouquinho para vocês verem que eu não sou de ferro. Às vezes eu chego a pensar que eu é que não estou lendo certo. Falei com os meus pais ontem, às vezes eu chego a pensar, Adelson, já que você riu, ninguém achou graça aqui dessa turma, vou pregar só aqui. Eu chego a pensar que eu estou lendo errado. Quando eu pego assim, e é um grande número de igrejas hoje, e vou enquadrar aqui, ó, sabe aquela coisa de encaixar aqui? Não encaixa, queridos. É gente se pintando de verde e amarelo. Eu fico pensando como é que eles é que não cansam. Porque cada hora tem que inventar um negócio novo.
Porque se não inventar um negócio novo, como é que segura a multidão? Eu fico pensando, cara, esse povo é incansável, mano. Cada hora tem que inventar uma atrapalhada nova para chamar a atenção. Para chamar não, né? Chamar já chamaram. Mas cada hora tem que inventar uma atrapalhada nova para segurar a atenção. A atenção eles já conseguiram. Como se Cristo e sua obra não bastasse. Como ter um Deus todo-poderoso e glorioso e que sustenta a terra na palma das suas mãos não bastasse. Ficou, a expressãozinha das minhas filhas, ficou obsoleto esse evangelho que nós pregamos. Você sabia, Adelso? Já que você achou graça. Ficou obsoleto o evangelho que nós pregamos. É como se tivesse ficado obsoleto, ultrapassado. Não, pastor, agora não precisa inventar uns negocinhos aqui para atrair. Já conseguiram atrair. Agora se pintam de verde e amarelo para manter a atenção. Queridos, sabe o que acontece? Acontece é que não estão levando a sua geração para a sua verdadeira herança. É bonitinho, mas eu preciso levar a minha geração para a verdadeira herança. Mas eu preciso fazer com que a minha geração saiba que há uma herança. Eu preciso saber fazer com que a minha geração saiba que já há um lugar preparado para nós. Nós não podemos deixar morrer, nós não podemos deixar apagar. E como eu faço isso? Eu repito para você, protestando. Graças a Deus. E graças a Deus que nos nossos dias, e vou dizer para vocês uma coisa, queridos, amada igreja, e graças a Deus que nós estamos, e nós só estamos aqui por um motivo. E sabe qual é o motivo, né? Por causa daqueles homens que vieram primeiro que nós. Por causa daquelas mulheres que vieram primeiro que nós. Alguém diga para mim qual era o evangelho deles. Qual era o evangelho daqueles homens que vieram primeiro que nós? O que é que eles pregavam? Vamos voltar 30 anos, já estou encerrando aqui. Volta 30 anos. Essas igrejas que nós vemos hoje, viram de onde? Vamos voltar 30 anos, das igrejas de 30 anos. A pregação era qual? Arrependam-se. O que era proibido há 30 anos atrás? Quem lembra? Quem lembra que é 30, se eu não me engano, 30 anos é um bom número, ou 40, queridos, 40 anos atrás não podia guitarra, você sabia? 40 anos atrás não podia bateria, essas irmãs de porta larga de calça, ó aqui para mim, dedinho, ó aqui, calça na igreja, porta larga. As irmãs do cabelo curto, minha mãe, nem no céu, nem para o céu não ia. Cabelo curto e cabelo roxo, nem para o céu não ia. Misericórdia, uma mulher dessa ir para o céu, não ia. A pergunta que eu faço para nós é: alguém morreu? Queridos, alguém morreu? Alguém morreu com aquele evangelho duro? A pergunta que eu faço para nós: a igreja daquele tempo cresceu? Cresceu ou não cresceu? E a igreja do nosso tempo cresceu? Não, inchou. Quer ver uma igreja que cresceu? A igreja de 40 anos atrás, eu provo, eu vou provar agora para você, porque 40 anos atrás,
As mulheres eram rigorosamente cobradas. Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode isso, não pode aquilo. Alguém saía da igreja? Alguém deixava de ir para a igreja, alguém abandonava a fé por causa de uma pregação dessa? Não abandonavam. Vai hoje eu falar um negocinho mais duro que nem eu disse aqui hoje. Pronto, já perde 5. Bateria, guitarra, isso aqui é tudo novidade. Queridos, é de lá que nós saímos. Sabe por que a igreja está esse nojo que você vê hoje que é, queridos? Porque deixaram de protestar. Deixaram de gritar nos meus ouvidos: Alan, não faz isso. Sabe por que a igreja deixou de crescer e passou a inchar? Porque os homens que protestavam morreram. Eu conheci um desses. Eu conheci o missionário Doriel de Oliveira, fundador das igrejas Casa da Bênção em Brasília, quando eu estudei lá em 1998. Ele me chamava de chulapa. Eu fiz o seminário lá. O cara não lia, ele não lia. Mas pensa num homem do dedo duro. Pensa num camarada que passava a turma ia escondendo dele, de medo. Pensa num camarada do dedo duro. Se ele apontasse o dedo para você assim, ó, você se preparava que ia ficar ruim para o teu lado. Morreram, esses homens morreram. Ah, queridos, que nós venhamos ser esses que nos dobramos à vontade soberana do Espírito, que venhamos ser esses que continuaremos a protestar nos ouvidos da nossa família, nos ouvidos dos nossos filhos, gostando, não gostando, querendo, não querendo, rindo, chorando, fazendo festa ou esperneando. Eu só estou aqui hoje por causa daqueles que estiveram lá ontem. Vou dizer uma coisa para vocês muito triste. Se eu dependesse do evangelho que se prega hoje, eu estaria ferrado. Eu dou graças a Deus que eu não faço parte dessa igreja de hoje, porque eu estaria ferrado e doente. Eu dou glória e dou graças a Deus por fazer parte daquela igreja, que me preserva hoje, radical sim, extremamente radical, mas que me coloca no monte da minha herança, mas que me coloca no meu lugar de herança, mas que me coloca no meu espaço de herança, mas que irá me congregar aos meus pais. Querido, sabe com quem que eu serei sepultado? Com os meus pais. E sabe uma alegria que eu tenho? É de apontar os meus pais olhando para trás, e graças a Deus não para frente, porque o que eu estou vendo pela frente é ruim. Eu serei sepultado aos meus pais, os homens do passado, aos pais do passado, que foram radicais, pesaram a mão mais do que deviam, pesaram a mão, mas fizeram homens como nós vemos aí, a geração dos 40 no mínimo, que de 40 para trás não dá para computar, a dos 40 no mínimo. Então essa é uma palavra simples que o Senhor fez saltar ao meu espírito neste dia, uma palavra simples, e o Espírito Santo encerrou dizendo assim ao meu coração: não negocia, cansar você vai, isso é um fato, você vai cansar, meu amigo. Às vezes você vai tremer, você vai se chatear, você vai se entristecer, você vai falar o que você não quer para quem você não quer, mas não se canse,
porque é justamente isso que está guardando o monte da sua herança, o seu lugar de herança. Não deixe dizer de você, não deixe dizer no seu tempo que depois de você se levantou uma geração que não conhecia Deus. No nosso meio não vai poder acontecer isso, queridos. Não deixe contar a sua história depois que você morreu. Porém, Josué foi levado ao seu lugar. E depois que aconteceu? Não deixe dizer depois de você que não sei quem é Deus. Quem é Deus? Não sei o que Deus fez. O que Deus realizou? Não estou sabendo. Você imagina uma geração que nasceu depois de Josué e daqueles anciãos que diziam assim: não sei que houve um Egito. Você já imaginou uma tristeza dessa? Então você percebe que coisa contraditória. A glória do povo era lembrar do Egito. A segurança do povo não era o glamour da igreja atual. A segurança do povo era lembrar dos lugares de prisões. Você já pensou que coisa contraditória? O que é ser uma igreja poderosa, pastor? Não, eu garanto para você, não é viver nesse glamour que essa igreja gospel vive. Ser uma igreja poderosa é me recordar que houve um Egito. Meu Deus, que coisa tremenda. Ser uma igreja gloriosa é me recordar que um dia o seu povo esteve preso. Isso é ser uma igreja gloriosa, porque a tristeza desse texto é que levantou uma geração que sequer sabia o que era Egito. Por quê? Porque aqui está escrito, aqui está escrito: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Se eles não conheciam a obra que ele fizera a Israel, que obra? A obra de tirar o povo do Egito. Eles não sabiam que havia existido um Egito. Querido, você já parou para pensar que a sua glória está em você olhar a sua tristeza do passado? Você já parou para pensar que a sua glória está em você observar o seu pecado do passado? Como assim, pastor? Porque quando você se lembra do pecado do passado, você se lembra que veio um Redentor e te tomou pela mão. Quando você olha para o Egito, você se lembra que veio um resgatador em um momento oportuno, pegou você para a mão e falou: vou tirar você daí. Esta é a glória, é olhar para o passado e ver lama. É o povo com história. Essa é a glória. O povo que quem se lembra? Eu estou querendo encerrar, mas estou com dificuldade. Quem se lembra dos diáconos do passado? Como eram os diáconos do passado? Aqui entre nós, os diáconos do passado ia permitir aquela tagarelice que eu estou olhando ali? Não é para você rir não, pastor, a história é triste. Ia permitir aquilo? Nós temos um diácono do passado bem no nosso meio aqui, atende pelo nome de João Bustamante. Era o terror no Brasil para Cristo. E era um terror na vida de um camarada que atende pelo nome de Adilson, que hoje é genro dele. O Adilson subia a galeria do Brasil para Cristo, o tal do diácono João já ia atrás. Um dia prometeram que ia jogar o meu pai de lá de cima, para você ver o tipo do diácono que era. Não falaram que ia jogar o senhor lá? Juntaram os jovens lá e falaram que ia jogar ele lá de cima. Ficou com medinho de cara feia, pai? Quem desceu? Eles desceram. Os diáconos. Tá, que criança ia ficar azucrinando o culto. Sabe onde é que estava a criança? Do lado do pai, com as unhas cravadas na costela aqui, ó. Se mexe.
Alguma dessas crianças morreram, querido? Uma dessas crianças hoje atende pelo nome de Alan. Que eu aprontava na igreja, chegava em casa, sabe o que acontecia? Eu apanhava. Esse era o sistema. A minha mãe só olhava pra minha cara e dizia assim: lá em casa nós conversa. Eu já sabia que a cobra ia fumar. E eu dar uma pitadinha. Morri? Você acha que minha mãe tinha preocupação se ia me magoar? Você acha que minha mãe estava muito preocupada se ia me chatear? Eu vou embora, sabe o que ela fazia? Ria. Ô geração miserável é essa que nós temos, né? Você precisa, querido, cuidar da herança dos teus filhos, ensinar para eles olhar para trás. Olha para o pecado, olha para o pecado, olha de onde é que o Senhor tirou você, olha de onde o Senhor tirou seu pai, sua mãe, olha de onde o Senhor tirou sua família. Você não tem opção. Tomar as rédeas da igreja. E essa é a palavra, queridos. Vou ler só mais uma vez. Eu sei que já está ficando quase chato, redundante, né? Mas vou ler só mais uma vez. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco o que ele fizera em Israel. Esta não é a nossa realidade, amém? Essa não é a nossa verdade. Essa não é. Essa não é a verdade desse povo. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é Cristo. A nossa realidade é sermos homens e mulheres que protestam. E sabe o que vai acontecer esse ano, queridos? Já vou dizer para vocês como é que será o ano de 2024. Um ano de muito mais protesto. Principalmente porque nós estamos vendo que Ele vem aí. Principalmente porque nós estamos vendo que o Rei está chegando. O Rei vem aí. Vem buscar o seu povo. Qual povo, pastor? Eu fico imaginando o Senhor fazendo duas filas. Um grupo só. E chegando para o Gustavo e perguntando: conta aí uma história para mim, Gustavo. E o Gustavo perguntando, e o Gustavo falando: qual história, Senhor, que o Senhor quer ouvir? E o Senhor te dando a chance, Gustavo, de contar uma história. Conta a sua história, Gustavo. E aí de repente o Gustavo conta a história dele. Olha, Senhor, vou contar a minha então. A minha história é que quando eu era novo eu fui um beberrão. Bebi muito. Fiz muita coisa feia. Tive uma família. Tenho filhos hoje, tenho netos, mas quando eu olho para a história, Senhor, eu lembro muito de lama. Conte-me mais, Gustavo. Senhor, eu lembro de vícios. Vou deixar você falar mais um pouco. Senhor, também lembro de certa prostituição. Mas e aí, Gustavo? Mas aí eu lembro de uma vez, um dia, que o Senhor, num culto, com um irmão, não sei qual é a história dele, não me lembro agora, que eu ouvi da tua palavra e eu fui pego por ela. E aí, Gustavo? Naquele dia, Senhor, a minha história mudou. Como é que mudou a sua história, Gustavo? Mudou ouvindo a sua palavra. Aí o Senhor perguntando para o Gustavo assim: como é que você pôde me contar a sua história, Gustavo? Porque eu precisei olhar um pouquinho para trás, Senhor. O Senhor me perguntou. Muito bem, Gustavo, entra. Aí perguntando a outro servo, que não há esse entre nós: conta você, Gabriel, sua história. Não tenho não. Não, mas você precisa ter uma história. Não, Senhor, eu sou novo. Tá bom, então me conta a história dos seus pais. Senhor, meus pais não me contaram a história.
É isso que você vê retratado aqui em Juízes capítulo 2. Não, Gabriel, não é possível, seus pais devem ter contado alguma coisa para você. Não, Senhor, meus pais não me contaram. Gabriel, quando você fazia uma coisa errada, como é que seu pai brigava contigo? Ele só mandava não fazer. Mas ele não te contava nenhuma história para que você não fizesse, como por exemplo, olha, lá no passado, o nosso povo morou no Egito, e eles faziam assim, assado, e quando eles faziam assim, o Senhor vinha e castigava eles. Teu pai nunca te contou, Gabriel? Não, Senhor, nunca soube disso. Queridos, essa é a história de Juízes capítulo 2, pais que não protestaram contra os seus filhos, não contaram as histórias. Como assim, Gabriel? Não, meu pai nunca me contou nada. Tá bom, Gabriel, então daqui para frente você pretende o quê? Vou viver no Senhor. Daí nasceu esse evangelho que você vê hoje, cheio de fábulas. Por quê? Porque quando alguém não conta o que é, eu invento o que eu quero. Daí nasceu-se essas igrejas fabulosas de efeitos especiais. Daí se nasce todas essas invenções. Como que nasce, pastor? Porque quando alguém não crava a unha na minha costela enquanto eu sou criança, e manda eu calar a boca e assistir o culto, porque quando eu chegar em casa eu vou apanhar, eu não tenho história. E aí quando eu chego à idade adulta, que é a fase que eu estou agora, e tenho um chamado, como eu não tenho uma história, o que eu faço? Eu invento a minha. Por isso que você vê essas invenções aí. Por isso que todo dia as igrejas precisam inventar um negócio novo. Por quê? Porque eles não têm o antigo. Então elas estão erradas em inventar o novo, sempre a novidade, porque se eu não tiver a novidade eu vou perder os olhares atenciosos. Não, elas não tiveram quem contasse história para elas. Olha, cara, a história é essa aqui. A saída foi do Egito. Nunca se esqueça disso, que você vai precisar lá na frente. Não teve história, tem que ficar inventando história agora. Tem que ficar inventando essas novidades. Querido, Jesus Cristo basta para nós. A sua palavra basta para nós. O seu sacrifício na cruz basta para nós. Pastor, quarta-feira que vem, domingo agora não tem culto, você lembra, né? Pastor, quarta-feira que vem você vai pregar o quê? A mesma coisa. Sabe por quê? Porque as unhas na minha costela foram o suficiente para me manter satisfeito com o mesmo evangelho de sempre. Por quê, pastor? Porque ela me pôs em minha herança. Não é que ela vai me levar à minha herança, ela já me colocou na minha herança. Eu só não vejo a hora de ser desintegrado daqui e integrado lá, mas na minha herança eu já estou. Essa história me colocou na minha herança. Eu não preciso inventar história e firulas novas hoje. Amém, queridos? Fique em pé, tá bom. Em nome de Jeremias 6,16. Vamos ver o que diz Jeremias 6,16. Lerei na versão King James agora. Coloca aí para mim. Jeremias 6,16. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos. Amém? Amém? Se você acha que a minha pregação não estava muito gospel, faltou texto. Chupa que é de uva. Indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo replicastes: não cremos nisso, não seguiremos. O meu trabalho é só protestar.
O meu trabalho é só dizer vai, não vai, pode, não pode, é só esse. Se o Espírito Santo não pegar como um dia me pegou, aos 14 anos de idade, se o Espírito não for aquele que nos pega como um dia me pegou aos 14 anos de idade, como se fosse hoje, eu me lembro, não foi Pai que me pegou, a mão apenas me arrastou até o lugar, mas me pegar foi Ele que pegou. Não foi mãe que me pegou, a minha mãe apenas me conduzia até o lugar. Não, você vai, miserável, você vai. Vai lá. Eles apenas me conduziram, eles apenas protestaram contra mim. Eu sou fruto de uma obra do Espírito Santo. E isso me basta, Senhor. Isso tem me bastado por toda uma vida. Isso tem me bastado por toda uma vida. Isso tem sido suficiente para mim por toda uma vida. E continuará sendo por toda a eternidade. Eu oro nesta hora para que a tua glória e o seu poder lá de trás, Senhor, não derrama dessa igreja de hoje não, pelo amor de Deus. Até porque essa nem é sua. Derrama aquela glória de lá, Deus. A de Jeremias, a do caminho antigo. Parem sobre os cruzamentos, indaguem pelos caminhos antigos. Derrama sobre nós a tua glória e o seu poder destes homens, Senhor. Derrama sobre esta casa, derrama sobre as nossas vidas, derrama sobre os nossos corações, derrama sobre nós, para que não precisemos inventar. Até porque o Senhor já sabe que nós não somos desses. Eu não vou ficar me pintando de verde e amarelo aqui, Jesus. Eu não vou, porque a tua obra maravilhosa me salvou e me conduziu, e o Senhor me amou, e o Senhor me sustentou, e o Senhor me tirou do Egito, da lama, da prostituição. O Senhor me tirou e isso aí me basta. E é esta a história que eu conto hoje aos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Que eu continue juntamente com esta igreja e com esta congregação, sendo apenas aquele que preserva o bom perfume de Cristo. Que eu continue sendo apenas aquele que é o guardião daquilo que o Senhor já fez e já derramou por nós. Que esta igreja continuemos a ser esses que guardam pelo poder do teu Espírito Santo e perseveram no bom caminho do Senhor. Que sejamos nós estes, pelo poder do teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, queridos. Graças a Deus. Amém.